Salve nação! E a treta na seleção, hein? Teve atitude gravíssima após Ancelotti recusar a seleção, com polêmica entre Abel Ferreira, Jorge Jesus e seleção brasileira. Pataquada dos jornalistas, no mundo inteiro, não falando só aqui no Brasil não, que cravaram que estava certo. Que não vai, da primeira vez que negou, porque ia ficar no Real Madrid, você já ia atrás com o Jorge Jesus, ou conversaria com o Palmeiras, com o Abel Ferreira, e já estava decidido. Confesso que não sou entusiasta da ida do Abel Ferreira à seleção e eu explico por quê, não é? Bora lá então, sem mais enrolação, começar a ver a baita polêmica que tá rolando entre os treinadores Jorge Jesus e Abel Ferreira com a seleção brasileira. Se liga aí, ó. Opinião, né? Eu confesso que não sou entusiasta da ida do Abel Ferreira à seleção e eu explico por quê. Não é por competência, não, que eu acho que competência ele tem pra caramba. Eu acho que esse cargo de treinador da seleção brasileira, quem ocupa esse cargo, ele é também o embaixador do futebol brasileiro no mundo. A gente que já viajou pelo mundo, o maestro, Sim, é verdade, a gente sabe. Né? mesmo. Então ele é o embaixador quase que do país no mundo. E eu acho que o Abel tem um comportamento muito agressivo, como teve o Dunga, por exemplo. Mas o Dunga tinha uma história com a seleção brasileira. E mesmo com a história que o Dunga tinha, extremamente... E eu falei isso para ele aqui, né? Quando ele foi nosso convidado. O que encurtou para mim a passagem do Dunga na seleção brasileira não foi o resultado nem o trabalho dele. Foi o comportamento dele como embaixador do futebol brasileiro. E o Abel tem um comportamento, no meu entendimento, que não combina com este cargo. O Abel é o técnico do Palmeiras, né? Ele teria que mudar muito. Então. Ele teria que mudar muito, no meu entendimento, como um apaixonado pela seleção e entendendo a importância desse cargo, eu acho que ele teria que mudar muito o comportamento para desempenhar esse papel. Pessoal, teve veículo aí confirmando, hein? Confirmado! Ancelotti tá certo com a seleção brasileira. Pilhadinho sempre falou aqui nas redes sociais e na Jovem Pan, vocês são prova. Que eu tô aqui na Europa, eu dizia, ó, certo não tem nada. Pode ser provável, certo não tem. Mas teve gente confirmando no Brasil, tem jornal espanhol já cravando que ele disse não para a seleção, e agora tá todo mundo correndo atrás do erro aí, negando, né? Muita gente fala sem ter fonte boa, muita gente fala para ganhar like. Pilhadinho avisou. Pataquada dos jornalistas, no mundo inteiro, não falando só aqui no Brasil não, que cravaram que estava certo. Aliás, quem acompanhou aqui o Igor Siqueira, o Rodrigo Matos, eles vinham dizendo que havia uma negociação. Eu também publiquei ontem de manhã sobre isso, a questão da mulher dele, que tiveram um problema na Inglaterra em 2021, ele treinava o Everton, a casa foi assaltada, ela teme se mudar, e a questão do noticiário negativo da CBF que deixava o italiano meio ressabiado. Né? Ontem eu publiquei sobre isso, mas ainda acrescentei, falta o Real Madrid, falta resolver com o Real Madrid. E ele acaba não aceitando, porque a versão que circula de que ele queria receber a multa, que o Real Madrid não vai ficar com ele. Então, já que ele sabe que ele vai tomar um pé no traseiro, ele quer a grana da rescisão. Mas ele queria tudo, então. Ao mesmo tempo, ontem, na imprensa da Espanha, veio a informação de que ele pode receber uma proposta, estaria prestes a receber proposta de 50 milhões por ano, né, do futebol saudita. Então, pode ser tudo, ou um pacote de coisas, né? Eu tenho essa opção na Arábia Saudita, se eu fico por aqui eu recebo uma grana, Ancelotti não fica sem emprego, né? Daqui a pouco algum clube importante da Europa vai atrás dele, dificilmente fica sem emprego. Ele não depende de treinar o Brasil para poder pagar a conta lá, o condomínio, lá, né? As contas dele. Então, a situação dele é muito confortável, né? E com outros obstáculos, né? A CBF queria que ele morasse no Rio. Eu até estava lembrando ontem que o Scaloni, técnico da seleção argentina, campeão do mundo, bicampeão da Copa América, ele mora em La Coruña, ele foi jogador do Deportivo e mora lá. Ele não vive na Argentina. Ele tem uma residência na Argentina, vai para lá, tem que ficar, vai e volta, mas os filhos são espanhóis. Enfim, havia muitos obstáculos e já no domingo teve um jornalista na Argentina que meteu uma hashtag. Na tradução literal seria negócio fechado. Negócio fechado. Então, acho que é uma derrota dessa parte da imprensa sensacionalista, caçadora de clique, que não respeita a própria profissão e que crava coisas que estão encaminhadas como se fossem certas, não tem a dignidade de falar, olha, está bem encaminhado, há uma grande possibilidade. Não, vamos lá, que já está fechado. E os caras lucram muito com isso, né? E é lamentável, eu detesto esse tipo de coisa. E a gente, muitas vezes aqui, eu, você, o Danilo, todo mundo, o Casão, com certeza, também, às vezes é questionado. Não, mas o Lick fulano já está contratado. Não, acho que não é bem isso, não é bem assim. Sabe? E como os caras atiram para tudo quanto é lado, eles acertam também, em vigor. E o Palmeiras não tem o menor interesse em perder seu técnico, depois de fazer tantos investimentos,
né, decidindo tudo junto com a sua comissão técnica, com ambições na temporada, que não se resume ao Mundial de Clubes, obviamente. Acho que o mais factível é até o Palmeiras pensar nos títulos aqui da América do Sul, que se definem no segundo semestre. Então, a CBF tem que costurar aí de uma maneira bem mais complicada. Mas acho que isso evidencia a falta de direção da CBF mesmo. Porque ela poderia já fechar com o Jorge Jesus. Ela caminhou nessa direção. Né? Vamos com o Jorge Jesus. Quando percebeu que o Real Madrid caiu na Champions League e foi perdendo contato com a liderança do Campeonato Espanhol, hoje está 4 pontos atrás do Barcelona, embora os dois tenham ainda um enfrentamento em Barcelona, acho que é dia 11, ela, não, tem esse aqui, mas olha, aquele lá agora está ficando, vamos naquele lá? Aí foram naquele lá. Aí aquele lá falou, não vou. Agora faz o quê? Volta para esse? Não, mas tem um terceiro. Cara, o tempo está passando, eles não têm tempo a perder. Porque ele está querendo. Não é o Brasil, não é a seleção brasileira, não é nada. Tudo fica em segundo plano para o Edinaldo. O primeiro plano é ele. Ele é o centro das atenções. Então ele quer o Ancelotti e que foi atrás do Ancelotti até agora. E nós estamos perdendo tempo, falta 1 ano para a Copa do Mundo, nós estamos sem treinador. Por causa disso, por causa do orgulho do Edinaldo, por causa do excesso de poder que ele mesmo se deu, né? Ignorando qualquer tipo de opinião ao redor. O maior problema dessa decisão de treinador é essa, porque se tivesse um presidente mais aberto, na primeira dificuldade com o Ancelotti, que não vai, da primeira vez que negou, porque via ficar no Real Madrid, você já ia atrás de um Jorge Jesus, ou conversaria com o Palmeiras, com o Abel Ferreira, e já estava decidido, e a gente já tinha um treinador para a Copa do Mundo há muito tempo. Não, ele ficou empurrando, porque ele queria ter o Ancelotti para jogar na cara de todo mundo. Olha como eu consigo, Ancelotti. Então nós estamos pagando esse preço. A seleção brasileira está pagando esse preço o orgulho e uma certa arrogância do Edinaldo nessa situação do treinador. De apuração é que o Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF, tem muito apreço pelo trabalho do Abel Ferreira. Né? Ele entende que o Abel Ferreira é um treinador multivitorioso pelo Palmeiras, ele entende o futebol brasileiro, entende as dificuldades do futebol brasileiro, conhece os jogadores brasileiros, conhece os jogadores, claro, evidentemente, que jogam fora, e o modelo de jogo dele, o pensamento dele de trabalho, a linha de trabalho, o dia a dia, né, que é diferente de clube, evidentemente, mas assim, a metodologia Abel Ferreira é algo que agrada muito o Edinaldo Rodrigues. Isso é uma coisa pessoal do presidente, né? E outra coisa que é importante citar, a CBF sabe que o Abel Ferreira está no seu último ano de contrato e ainda não sentou com a Leila para renovar. Então tem esse ponto. A informação que eu tenho é que na segunda semana, melhor dizendo, de maio, o representante do Abel Ferreira, chega a São Paulo. Vai vir para São Paulo. Conversa com a CBF, conversa de renovação de contrato com Palmeiras e Abel Ferreira, o início de conversa, a gente vai saber quando ele chegar aqui. Mas fato é que vai ter gente que representa o Abel Ferreira aqui no Brasil logo logo. E aí, nação, é isso que dá colocar futebol na mão de quem não entende porcaria nenhuma. Já era pra ter escolhido um dos dois. Tanto o Jorge Jesus como o Abel Ferreira são os melhores treinadores do futebol brasileiro nos últimos 5, 6 anos. Era fácil essa decisão, não tinha que ficar enrolando. Os caras querem ir atrás do Ancelotti. Ancelotti não quer ir pra seleção brasileira. Se quiser, já tinha vindo. Ele não tinha mais contrato no Real Madrid depois de 2023. Era só ele ter assinado com a seleção. Ele não quis, ele renovou lá. Os caras têm que parar de ser burro, né? Tava muito fácil essa escolha. O Jorge Jesus louco pra ir pra seleção. O Abel Ferreira também. Palmeiras foi o time da vida dele. Antes ele tinha participações e campanhas mais modestas nas equipes que ele treinou na Europa. Pô, o cara tava louco pra ir pra seleção brasileira. São uns baita de uns treinadores, conhecem o futebol brasileiro, porque já ficaram muito tempo aqui. E aí a CBF vai lá e vai atrás do Ancelotti. O Ancelotti fala, não, os caras vão atrás do Dorival Júnior. Ah, pelo amor de Deus, isso aí é pra acabar com a cara do torcedor mesmo. Ah, abandonou a seleção. Lógico, pô, a palhaçada que vocês fazem com a seleção brasileira. Aí não tem como. A melhor escolha é Jorge Jesus ou Abel Ferreira. Não tem outra escolha. Se for diferente disso, vão passar vergonha de novo. Mas ó,
Bora botar fogo aí nessa discussão. Quero saber agora qual a tua opinião. Deixa nos comentários aqui embaixo desse vídeo, mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal, tem gente passando por aqui, esquece do principal, a inscrição. E bora encher de like o vídeo também. Valeu, até a próxima!